Quem pode transformar um perseguidor implacável em um dos maiores pregadores da fé cristã? Como alguém que respirava ameaças contra os seguidores de Jesus, se tornou o autor de cartas que moldaram o Novo Testamento. Esta é a história de Saulo de Tarso, conhecido como Apóstolo Paulo, de inimigo ferrenho da igreja a um dos pilares do cristianismo. Imagine um homem que, de fariseu rigoroso e educado nos centros de sabedoria do mundo antigo, se tornou um missionário incansável, percorrendo milhares de quilômetros pelo Império Romano para espalhar uma mensagem de esperança e transformação. Paulo não foi apenas um pregador. Ele foi um exemplo vivo de como a graça divina pode mudar o curso de uma vida inteira, deixando um legado de fé, coragem e amor que ecoa até os dias de hoje. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na vida de Paulo, desde suas origens em uma cidade cosmopolita, passando pela conversão dramática que abalou seu mundo, suas épicas viagens missionárias, cheias de aventuras e perigos, o impacto profundo de suas cartas que ainda guiam milhões, até os sofrimentos que testaram sua fé e as lições eternas que podemos aplicar em nossa própria jornada. Prepare-se para uma história que não é só do passado, mas que pode inspirar mudanças reais na sua vida hoje. Vamos começar pelo começo, explorando quem era esse homem antes de se tornar o apóstolo que conhecemos. Saulo nasceu em Tarso, na região da Cilícia, que hoje faz parte da Turquia. Tarso não era uma cidade qualquer, era um centro próspero de comércio, cultura e aprendizado, conhecida por suas escolas de filosofia que rivalizavam com as de Atenas e Alexandria. Crescer ali significava estar imerso em um mundo greco-romano diversificado, com influências de várias culturas, o que mais tarde ajudaria Paulo a se comunicar com pessoas de origens tão diferentes. Como judeu da tribo de Benjamim, ele foi criado em uma família devota, aprendendo desde cedo as tradições e as escrituras de Israel. Mas sua educação não parou por aí. Saulo foi enviado a Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados da lei judaica. Ali, ele se tornou um fariseu devoto, daqueles que seguiam as regras religiosas com uma precisão quase obsessiva, memorizando textos sagrados e defendendo as tradições contra qualquer ameaça. Além de sua herança judaica, Saulo tinha um trunfo raro: a cidadania romana. Isso não era comum para judeus da época. Provavelmente veio de sua família, talvez por serviços prestados ao império. Essa cidadania lhe dava direitos especiais, como proteção contra punições arbitrárias e o direito de apelar diretamente ao imperador em casos de julgamento. Era uma vantagem que ele usaria mais tarde em sua vida missionária. No entanto, no início, Saulo canalizava toda essa inteligência e determinação para um propósito sombrio. Ele via os cristãos, esses seguidores de um carpinteiro crucificado chamado Jesus, como uma seita perigosa que ameaçava a pureza do judaísmo. Saulo não era passivo, ele era ativo e temido. Ele aprovou a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, guardando as roupas dos que o apedrejavam. Com cartas de autorização dos líderes religiosos, Saulo respirava ameaças de morte, viajando de cidade em cidade para prender homens e mulheres que ousavam professar fé em Jesus. Parecia que ele estava destinado a se tornar um grande líder do judaísmo, um guardião implacável da tradição. Mas o destino, ou melhor, a providência divina, tinha outros planos. Planos que mudariam não só a vida de Saulo, mas o rumo da história da fé cristã. Tudo culminou em uma viagem que Saulo jamais esqueceria. A jornada para Damasco, uma das cidades mais antigas e estratégicas do Oriente Médio, conhecida por suas rotas comerciais que conectavam a Mesopotâmia ao Mar Mediterrâneo. Damasco era um ponto-chave. Se o cristianismo se espalhasse ali, poderia ganhar força em todo o império. Saulo, com cartas do sumo sacerdote em mãos, partiu de Jerusalém determinado a conter essa ameaça crescente.
A viagem era árdua, cerca de 240 quilômetros, feita a pé ou a cavalo, levando vários dias sob o sol escaldante do deserto. Mas no meio do caminho, ao meio-dia, algo sobrenatural aconteceu. Uma luz intensa, mais brilhante que o sol, envolveu Saulo e seus companheiros. Ele caiu ao chão atordoado e ouviu uma voz clara e penetrante: Saulo, Saulo, por que me persegue? Atônito, Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? E a voz ecoou: Eu sou Jesus a quem persegue. Levante-se e vá para a cidade, lá lhe dirão o que fazer. Essa luz o deixou cego por 3 dias inteiros. Guiado pela mão de seus companheiros, Saulo chegou a Damasco, onde jejuou e orou, confrontando seu orgulho e suas crenças antigas. Foi um momento de profunda introspecção. O homem que perseguia Jesus agora percebia que ele era o Messias prometido. Enquanto isso, Deus preparava Ananias, um discípulo local, para visitá-lo. Apesar do medo inicial, afinal, Saulo era conhecido como um perseguidor. Ananias obedeceu, impôs as mãos sobre ele e a visão de Saulo foi restaurada. Ele foi batizado imediatamente, recebendo o Espírito Santo. Assim, Saulo começou a se tornar Paulo, um nome que refletia sua nova identidade como apóstolo dos gentios. Essa conversão não foi apenas um evento isolado, foi o ponto de virada que lançou Paulo em uma missão global, transformando um inimigo em um arauto da boa notícia. Após esse encontro transformador, Paulo não perdeu tempo. Ele passou um período na Arábia, provavelmente refletindo e estudando as Escrituras à luz de sua nova fé, antes de voltar a Damasco e começar a pregar sobre Jesus. Mas sua missão ganhou escala quando a igreja em Antioquia o enviou em viagens missionárias. Foram 3 grandes jornadas que o levaram a cruzar mares e terras do Império Romano, enfrentando perigos inimagináveis para levar o evangelho a judeus e gentios. Na primeira viagem missionária, Paulo e seu companheiro Barnabé navegaram para Chipre, onde confrontaram um mágico falso e converteram o governador local. Dali, seguiram para a Galácia, regiões como Antioquia da Pisídia e Listra, onde fundaram igrejas apesar de expulsões e perseguições. Em Listra, por exemplo, Paulo curou um homem aleijado e a multidão o confundiu com um deus, mas logo se voltou contra ele, apedrejando-o até pensarem que estava morto. Ainda assim, ele se levantou e continuou. A segunda viagem foi ainda mais ambiciosa. Partindo de Antioquia, Paulo, agora com Silas, visitou cidades como Filipos, onde foram presos após expulsar um espírito de adivinhação de uma escrava. Na prisão, cantaram hinos até um terremoto abrir as portas, levando à conversão do carcereiro. Em Tessalônica, pregaram com sucesso, mas enfrentaram tumultos. Em Atenas, no famoso Areópago, Paulo adaptou sua mensagem ao público grego, falando do Deus desconhecido que eles adoravam sem saber, explicando a ressurreição de Jesus de forma filosófica. Finalmente, em Corinto, uma cidade de comércio e imoralidade, Paulo ficou 18 meses, trabalhando como fabricante de tendas para se sustentar e fundou uma igreja vibrante que se tornou um farol no mundo pagão. A terceira viagem o levou de volta à Galácia e à Frígia, mas o foco foi Éfeso, um grande centro comercial e religioso, lar do templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ali, Paulo pregou por mais de 2 anos, realizando milagres e convertendo muitos, o que provocou um motim de artesãos que vendiam estátuas da deusa, temendo perda de lucros. Apesar de naufrágios, apedrejamentos, prisões e ameaças constantes, Paulo plantou sementes do evangelho que cresceram em comunidades fortes por todo o império. Imagine viajar milhares de quilômetros a pé, navio ou carroça, só pela fé, enfrentando fome, frio e hostilidade. Essa era a dedicação de Paulo. Durante essas viagens e até em períodos de prisão, Paulo escreveu cartas ou epístolas que hoje formam uma grande parte do Novo Testamento.
Essas não eram meras mensagens, eram guias teológicos e práticos para as igrejas jovens, lidando com questões reais como divisões, moralidade e doutrina. Em Romanos, ele explica a salvação pela graça, mostrando como todos pecaram, mas podem ser justificados pela fé em Jesus. Nas cartas a Corinto, Paulo aborda uma igreja dividida, ensinando sobre unidade, o uso correto de dons espirituais e a importância do amor acima de tudo. Gálatas é uma defesa apaixonada da liberdade em Cristo, contra aqueles que queriam impor regras judaicas aos novos convertidos. Efésios destaca a unidade da igreja como corpo de Cristo, enquanto Filipenses, escrita da prisão, transborda alegria e encorajamento para viver com propósito. As cartas pastorais, para Timóteo e Tito, dão instruções práticas sobre liderança, integridade e como guiar comunidades de fé em tempos difíceis. Mesmo acorrentado em prisões romanas, Paulo não parava. Ele incentivava as igrejas a se alegrarem no Senhor sempre. Suas palavras continuam a inspirar fé, graça, amor, esperança e perseverança há quase 2 milênios, ajudando cristãos a navegar desafios modernos como dúvida, divisão e perseguição. A vida de Paulo foi marcada por sofrimento e coragem inabalável. Ele listou suas provações, açoites, apedrejamentos, naufrágios, perigos de ladrões, fome e prisões repetidas. Sua prisão mais notória foi em Roma, para onde apelou como cidadão romano após ser acusado em Jerusalém. Mesmo sob guarda, ele recebia visitantes e continuava pregando e escrevendo. Tradicionalmente, durante a perseguição do imperador Nero, Paulo foi preso novamente e condenado à morte. Por ser cidadão romano, não foi crucificado, mas decapitado por volta do ano 67 d.C. Em suas palavras finais, ele declarou: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé." Para Paulo, viver era Cristo e morrer era lucro, uma fé que não vacilava diante da morte. A história de Paulo não é apenas um relato antigo, ela nos ensina que ninguém está longe demais da graça de Deus. De perseguidor a apóstolo, ele mostra que transformações profundas são possíveis, independentemente do passado. Seu exemplo nos desafia a perseverar em meio a dificuldades, a viver pela fé e não pelo que vemos, e a prosseguir para o alvo da vocação em Cristo. Ele nos lembra de valorizar a graça, que salva não por méritos nossos, e de viver com amor e serviço aos outros. Hoje, em um mundo cheio de incertezas, o legado de Paulo nos convida a refletir: qual é a nossa missão? Estamos usando nossa fé para impactar vidas, assim como ele impactou milhões ao longo dos séculos? Imagine aplicar essas lições na sua rotina, enfrentar desafios com a mesma coragem, espalhar esperança em meio ao caos e terminar a jornada afirmando, como Paulo, que guardamos a fé. E você? Qual lição da vida de Paulo mais tocou seu coração? Deixe seu comentário abaixo. Queremos ouvir sua opinião. Se este vídeo te inspirou, curta, compartilhe com amigos e inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas que edificam e fortalecem a fé. Ative o sininho para não perder os próximos conteúdos sobre heróis da Bíblia e lições para a vida cotidiana. Vamos juntos crescer no conhecimento e na esperança que transforma. Deus abençoe você abundantemente.